Olá, o programa Cidadania continua nesta edição entrevistando os promotores da comarca de Tubarão. Hoje vou conversar com o Rodrigo Silveira de Souza. Ele atua na área criminal. Está no ar mais um programa Cidadania. Está começando mais um programa Cidadania. Desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia no Cidadania, que sempre traz informações importantes para você, telespectador, voltados principalmente para a cidadania, para o direito, para a justiça, a educação e saúde. Os vários temas que a gente discute neste programa. Hoje eu converso com o promotor Rodrigo Silveira de Souza, ele que é da área criminal aqui da comarca de Tubarão. Doutor Rodrigo, inicialmente quero agradecer a sua presença no programa Cidadania e desde já a todos os promotores, por essa parceria que nós estamos fazendo, levando essas informações à população, falando sobre a função do promotor e também estreitando esse conhecimento relacionado à área que vocês trabalham. Desde já agradeço a participação no programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre o Ministério Público aqui para Tubarão e região, já me colocando à disposição para participar de outros programas. Afinal de contas, são muitos os assuntos que a gente tem que abordar e com certeza não conseguiremos esgotá-los todos aqui no programa de hoje. Doutor Rodrigo, falando um pouquinho sobre o Ministério Público, Existe ali as instâncias, vamos dizer assim, primeiro grau, segundo grau, jurisdição. O que significa isso? Mais claro para a população em casa, entender esse trabalho do Ministério Público. O Ministério Público ainda é um pouco desconhecido da população em geral. O Ministério Público é uma instituição autônoma dos poderes, ele não faz parte do Poder Judiciário, que pese ele se localizar no Fórum. Em algumas cidades, em alguns estados, ele inclusive se localiza fora do Fórum, num prédio próprio. E ele tem uma atuação muito vinculada ao Poder Judiciário, porque nossas demandas, via de regra, são dirigidas ao juiz, ao Poder Judiciário em si. Ele se organiza basicamente em duas instâncias, o Poder Judiciário e o Ministério Público acaba acompanhando isso também. Nós temos o primeiro grau de jurisdição, que é formado pelos juízes das comarcas e pelos promotores da comarca. Então aqui em Tubarão a gente está no primeiro grau de jurisdição, a qual é composto o Ministério Público aqui da comarca por 9 promotores. Correto. E nós temos o segundo grau de jurisdição, que o Ministério Público atua perante o Tribunal de Justiça, lá junto aos desembargadores. Via de regra, essa atuação é feita pelos procuradores de justiça em processos que são tratados no Tribunal de Justiça em grau de recurso. Então, o Ministério Público ou a parte insatisfeita com a decisão que foi dada no primeiro grau, ela pode manejar um recurso. E esse recurso vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, pelos desembargadores, que atuam no Tribunal de Justiça, e o Ministério Público, que atua nesses processos como fiscal da lei ou como parte, ele é representado pelos procuradores de justiça, que são os promotores que atuam no segundo grau de jurisdição. Então, via de regra, o primeiro grau é onde se ajuiza a ação, se entra com o processo propriamente dito. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E, dada a sentença pelo juiz de primeiro grau, havendo um recurso, ele é julgado em segundo grau de jurisdição pelo Tribunal de Justiça. Doutor Rodrigo, em Tubarão especificamente, existe quantas promotorias, como é que elas se dividem? Nós aqui atuamos em 9 promotorias, são 9 promotores. Nós temos atuação em diversas áreas, Hoje nós vamos tratar especificamente sobre a área criminal, que é a área que eu atuo. Correto. E nessa área criminal nós temos quatro promotorias, basicamente. São uma promotoria que atua no juizado especial, que são os crimes de menor potencial ofensivo, e na Lei Maria da Penha. E outra promotoria que atua com execução penal e tribunal do júri, e outras 2 promotorias, que eu atuo em uma delas, que divide o restante da área criminal. Todos os outros crimes que não se enquadram nessas outras 2 promotorias, que são vinculados à primeira e à segunda vara, vêm para a minha promotoria e para a 8ª promotoria. Só que, mesmo havendo essa atuação em 4 promotorias, ela não impede que os outros promotores atuem também na área criminal. Por exemplo, tu já entrevistasse aqui promotores da área do meio ambiente, correto, da área do consumidor e da área da moralidade. Então, correto, processos criminais vinculados a essas áreas especificamente são tratados por aqueles promotores de justiça que detêm atribuição nessas áreas. O senhor falou ali em menor potencial específico, Menor potencial ofensivo. Ofensivo, desculpa. Isso. O que significa isso? São os crimes que têm pena máxima prevista em até 2 anos. Ah, certo. Um exemplo desses crimes seria o crime de ameaça,
crime de lesão corporal leve, que são tratados no juizado especial, porque, pela Lei 9.099. Então, não é, a diferenciação deles não é simplesmente mudar o juiz que vai julgar. Ele tem um rito próprio, ele permite possibilidade de composição entre vítima e réu, ele permite uma transação penal, caso não seja feita a composição, há uma possibilidade de evitar-se o processo mediante uma aplicação imediata de uma, não diria de uma pena, mas de uma medida restritiva de direitos, uma multa, algo do tipo, e a pessoa pode evitar o processo, caso aceite e cumpra essa transação penal. Doutor Rodrigo, o senhor falou na questão da Maria da Penha, né? Como é que está essa situação aqui? Existe há muitas ações, muitos processos relacionados a esses casos, por exemplo? Sim. Porque é uma lei nova, né? Digo assim, de alguns anos. A Lei Maria da Penha é uma lei recente. Não é uma lei que eu atue, a atribuição da Maria da Penha ela é vinculada à 2ª Promotoria. Correto. Mas o que a gente tem conhecimento, claro, sempre trocando ideias com outros promotores, eventualmente atuando em substituição, é que realmente são inúmeros os processos que correm aqui em Tubarão, nessa área. Acaba sendo comum, infelizmente, esse tipo de violência praticada no âmbito doméstico, seja contra a esposa, seja contra a filha, seja até contra a mulher em geral, desde que vinculado à relação doméstica, né? Então, realmente é vinculado a um outro juiz, é vinculado a um outro promotor, mas eu tenho conhecimento que os processos são inúmeros, né, que a lei tem surtido seu efeito, inclusive o juiz que atua aqui nessa área, o doutor Maurício, ele compõe uma comissão do Tribunal de Justiça para desenvolver, ampliar a atuação da Lei Maria da Penha, né, tentando torná-la mais efetiva, né, o alcance dela que seja realmente mais efetivo, que tenha realmente solução dessas situações que infelizmente ainda são comuns ainda na nossa região e no país como um todo, né? Correto, doutor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aí com o 2º bloco do programa Cidadania. Hoje eu converso com o Rodrigo Silveira de Souza, ele que é promotor aqui de Tubarão da área criminal. Nós vamos fazer um intervalo e já voltaremos.